porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Essa é uma mensagem da irmã Rosália, de Paris, né, do ano de 1860. Então, dando continuidade ao estudo da semana passada, do livro Entre a Terra e o Céu, o capítulo 27, Preparando a Volta. Então, nós vimos a semana passada, quando Odília teve a permissão de ficar junto ao filho, né, Júlio, no lar, no orfanato, lá onde ele está sendo atendido na pátria espiritual. E a partir daí, a preparação para o seu retorno ao mundo físico, né, sua reencarnação, como filho da segunda esposa de Amaro. Então, nós vamos iniciar a leitura. Preparando a volta. 4 semanas correram céleres, quando fomos realmente procurados por Odila, que Clarence tinha dito que ela iria procurar em algumas semanas, né? No Templo do Socorro, para um entendimento particular. Clarencio, Hilário e eu recebemos-la quase sem surpresa. Vinha algo triste e preocupada. Com respeitosa delicadeza, contou-nos a experiência inquietante que atravessava. Júlio prosseguia apresentando na fenda glótica a mesma ferida. Instalara-se com ele em aposentos adequados na escola das mães e ao filhinho dispensava todo o cuidado suscetível de reerguer-lhe as energias. Entretanto, a luta continuava. Recursos medicamentosos e passes magnéticos não faltavam, contudo não surtiam efeito. Daria tudo para vê-lo forte e feliz. Então ela vai solicitar a Clarence um socorro, porque ela não consegue ainda entender o porquê daquele ferimento na garganta de Júlio e que não tinha como solucionar com o atendimento que a espiritualidade estava aplicando nele, com os passes, né, com o atendimento espiritual. E ela ali estava triste, porque por mais que ela se dedicasse, ela não conseguia ver efeito nenhum. Todos os recursos estavam sendo aplicados e não estava surtindo efeito em Júlio. E é aí que ela chega para fazer o seu pedido, que Clarence e Hilário já estavam aguardando. Então ela diz, daria tudo para vê-lo feliz, quer dizer, faria qualquer coisa para ajudá-lo. Esperava a descoberta de algum milagre, capaz de atender-lhe o anseio de mãe. No entanto, visitara em companhia de Blandina outros setores de assistência à infância torturada, vira inúmeras crianças infelizes portadoras de problemas, talvez mais doloroso que aqueles do filhinho bem-amado. Apavorara-se, quer dizer, ela queria um milagre. Nós sabemos que milagre não existe, né? E lá na espiritualidade, no local onde ela estava, na escola das mães, né, atendendo aos filhos, que tinham vários, ela foi visitar, levaram ela para visitar, para ela ver que não era só o filho dela que passava por aquela situação, mas também existiam outros espíritos naquela condição, ou mais grave do que Júlio, bem mais grave. E ela ficou apavorada, porque ela não sabia o porquê daquilo. Ela ainda não tinha condições espirituais de perceber, de fazer uma regressão, né, mnemônica,
e perceber a situação. Jamais supusera a existência de tantas enfermidades depois da morte, né? Para você ver como nós ainda não sabemos nada, né? Estamos em aprendizado sempre. Achamos que vai ser fácil chegar do outro lado quando nós partirmos e nós vamos perceber que o nosso retorno não é tão fácil assim, principalmente quando nós nos defrontarmos com os nossos, né, parentes, familiares, queridos que estiverem lá em condições de sofrimento. Então nós vamos ficar sem entender porque nós criamos um bloqueio até que nós consigamos quebrar esse bloqueio e tentar compreender a situação. Demora, não é rápido. Tentar obter os bons ofícios de vários amigos para esclarecer-se convenientemente, e todos a uma repetiam sempre que os compromissos morais adquiridos conscientemente na carne, somente na carne deveriam ser resolvidos e que por isso mesmo a reencarnação para Júlio era o único caminho a seguir. Quer dizer, ela estava querendo uma explicação e não tinha explicação. Aqui é uma reparação. Tinha que reparar. Ele mesmo, né, danificou o corpo quando ele tomou o veneno. Então ele ia ter que reparar isso. Tinha que voltar ao mundo físico, um novo corpo, para o perispírito depurar aquelas mazelas. É assim que acontece conosco, né? Nós arquivamos. Ele poderia até transformar isso, se ele, né, voltasse os seus pensamentos, transformasse seus sentimentos, modificasse, poderia até reparar isso de uma maneira mais suave. E não ter tanto, ele ficou com esse ferimento que o marcou muito, né? Então, se ele tivesse transformado os sentimentos de vingança que ele fez com que ele ativasse esse sofrimento nele, ele estaria bem mais, já estaria recuperado, bem melhor, né? Bem mais saudável. O corpo físico funcionaria como abafador da moléstia da alma, sanando-a pouco a pouco. Que fizera o menino no pretérito para receber semelhante punição? Né? Essa era a pergunta dela. A pobre senhora enxugava as lágrimas que lhe caíam espontâneas. Clarencio, profundo conhecedor do sofrimento humano, falou como sacerdote. Odila, o passado agora não é o remédio próprio. Atendamos a hora que passa. Temos Júlio extremamente necessitado à nossa frente, e o alívio dele é o nosso objetivo mais imediato. Quer dizer, tem momentos que não adianta você ficar remoendo o que passou. Seguir para frente. Vamos prosseguir. O que é que temos que fazer para melhorar? É reencarnarmos? É voltar a um corpo físico? Então vamos colocar em prática. Vamos preparar esse corpo. Vamos trabalhar Júlio para a nova encarnação. E assim será conosco. Se eu chego lá com algum problema, então é isso, então eu tenho que preparar a minha mente, preparar o meu perispírito, me condicionar para o que tem que ser feito. Não adianta você ficar olhando para trás. O passado é como se diz, passou. Jesus já diz, a cada dia a sua preocupação se basta. Então temos que viver cada dia por vez. De que adianta eu estar hoje pensando no que aconteceu ontem? Ah, se eu tivesse feito isso antes, se eu tivesse feito isso ou aquilo, de que não fiz? Eu perdi uma oportunidade. O tempo é uma coisa preciosa em nossas vidas. Por isso que nós não podemos perder a oportunidade em cada momento que nós estamos aqui. Deus em cada dia coloca, né, de crédito 24 horas para nós. Então, hoje estamos encerrando um período de 24 horas creditado em nossa conta divina, né?
Vamos colocar assim. E nessa conta divina, o que foi que nós fizemos nesses 24 horas que foi nos dada hoje? O que eu deixei de fazer, eu vou ter que amanhã fazer melhor. Tenho que amanhã pensar em melhorar tudo o que eu não fiz hoje. O que eu puder consertar, eu vou consertar logo, não vou deixar para uma próxima encarnação, não é isso? Aí ele fala aqui. A mãezinha, resignada, concordou num gesto silencioso. Também creio, prosseguiu o nosso instrutor imperturbável, que a reencarnação do pequeno é urgente, medida, se desejamos observá-lo no caminho da própria recuperação. Irmã Clara recomendou-me viesse rogar-lhe o concurso. Ajude-me, abnegado amigo. Somos todos irmãos, ajuntou Clarencio, generoso, e achamo-nos uns à frente dos outros para a prestação do serviço mútuo. Nosso Júlio não é uma criatura comum, e por esse motivo não seria justo renascer no mundo a esmo, como planta inculta, germinando à toa, no mato da vida inferior. Assim sendo, analisemos o quadro de tuas relações afetivas. Quer dizer, ele, iria, como ele estava, era um espírito que tinha outros espíritos trabalhando, solicitando socorro e amparo, e ele estava se fazendo merecedor. Então é quando ele diz, não ia reencarnar a esmo, quer dizer, nascer, como muitos espíritos reencarnam e não tem um lar. Então é quando ele diz que vai analisar o quadro das relações afetivas para poder encaminhá-lo, E Neu coloca, não ia ter proveito para ele reencarnar dessa forma. Exatamente. Ele teria que ter uma família para receber muito amor, muito carinho, para sanar aquele problema que ele estava, aquela deficiência. Isso porque ele é um espírito já suicida. Então, esse tipo de espírito precisa de muita atenção, de muito carinho. Por isso que não pode, ser tratado dessa maneira, quando Clarencio esclarece a Odília, que não é bem assim. Vamos reencarnar, prepare, já coloca para a reencarnação. No mundo espiritual, lá é tudo muito certinho, tudo muito planejado, tudo muito organizado, não é como nós, que fazemos as coisas, não é assim, de qualquer maneira. Vamos fazer e não fazemos um planejamento. Aí, quando termina, dá errado. Aí não sei por que deu errado, porque não houve planejamento, porque não houve organização. Então, em tudo nós temos que ter um planejamento e uma organização para que as coisas se encaminhem muito bem, para que o resultado final seja proveitoso. Continuando a leitura, ele fala assim. Depois de ligeira pausa, acrescentou. Um momento só, vou aqui dar. Eslovênia, boa noite. Neuber, tu fica controlando a chegada aí, tirando a marcação. Ok. Seja bem-vinda, minha amiga. Se quiser permanecer conosco, será muito bem-vinda. Depois de ligeira pausa, repetindo a leitura, acrescentou. Tens grandes plantio de amizades puras na terra? Olha só a pergunta. Em questões de auxílio, não podemos perder os nossos sentimentos de vistas, tanto para entrar no reino do espírito como para entrar no reino da carne. Em melhores condições, não podemos prescindir da cooperação de amigos sinceros que nos conhecem e nos amem. Gente, olha a importância do relacionamento de amizade. Quando ele pergunta se ela plantou amizades
puras na terra. O que é amizade pura? É aquele amigo que quando você necessita, ele está ali do teu lado. Não é aquele que se diz amigo e na hora da necessidade, não está nem aí para você. Então essa é a amizade pura. Então ele já pergunta, ela tem esse relacionamento onde possa auxiliar? Veja como isso é muito importante para nós refletirmos sobre, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, a convivência, como nós estamos agindo nesses momentos junto com as pessoas. Porque quando ele diz para entrar no mundo espiritual como para entrar aqui, nós temos que estar melhor. Não é para estar pior do que estava. Porque a nossa finalidade na evolução, seja de que tamanho for essa evolução. A evolução não é só se tornar espírito puro da noite para o dia, que ninguém vai conseguir, mas cada passo que a gente dá de melhoria é uma evolução em nossa encarnação. Aí então ele diz, ele faz essa pergunta a ela: será que tem amigos sinceros que nos conhecem e nos amem, que vá atender aquele pedido, aquela solicitação? Será que ela tem? Vamos ver. Ah, sim, compreendo, exclamou a interlocutora com algum desapontamento. Sempre ocupada com a nossa casa e com a nossa família, nunca pude efetivamente cultivar tantas afeições como seria de desejar. Coitada, né? A gente vê que tem pessoas que só se preocupam consigo. Aí ela colocou aqui, só a preocupação dela era aquelas pessoas do seu convívio. Então nós temos que amar as pessoas indistintamente, não só as do nosso lar, não só aquelas que estão ao nosso redor. Temos que amar as outras que nos chegam, que se aproximam de nós. Tem pessoas que têm essa dificuldade de fazer relacionamento afetivo, de amizade. Tem uns que ficam até questionando, será que realmente é meu amigo? Nós temos que tratar os outros como Jesus pediu, não é? Como gostaríamos que nos tratassem. Amar ao próximo, isso é criar relação de amizade, de afetividade, né? Aí ela diz que ela não tem, mas o marido que estava encarnado, Amaro, porém, ela lembrou perfeitamente, atalhou o ministro, completando-lhe a frase: estou certo de que Amaro continuará sendo para o menino um admirável companheiro. Entretanto, não podemos dispensar no cometimento o concurso de Zulmira. Zulmira é a segunda esposa de Amaro. Precisamos dela no trabalho maternal. Para isso, é imprescindível te faças mais devotada, mais amiga. Um esforço pede outro. Sem o lubrificante da cooperação, a máquina da vida não funciona. Então, nós temos que lubrificar a nossa máquina de relacionamento. Temos que nos tratar sempre fraternalmente, com respeito, com carinho, com atenção, para que nós possamos, numa necessidade dessa, termos com quem contar. Lumed. Boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Então, essa frase que a gente chama, quando a gente fala, é com carinho. Minha amiga, meu amigo, nós estamos transmitindo o sentimento realmente fraterno para vocês, de amizade, viu, gente? Então, é quando a gente está aqui na lição, Lu, comentando sobre essa importância desse relacionamento de afetividade e de amizade. Porque sem ele, a vida não existe. Você já imaginou? Tem pessoas, tem casais que quando começam um relacionamento se fecham, se isolam, né? Não querem ninguém ali dividindo aquele afeto. Não demora muito tempo, vão buscar os amigos, porque ninguém vive isolado, um com o outro só. Nós precisamos sim de todos aos nossos lados para nos fortalecer. Continuando, ele fala,
Os olhos de Odília faiscaram de esperança. Então ela tinha que se fazer amiga da ex, né, da madrasta, né, da atual esposa de Amário, deixar, como ela já tinha se transformado, essa questão, né, de ciúme, e tentar trabalhar para que ela pudesse engravidar e o filho que foi dela passar agora a ser filho da atual esposa, né? Dividir aquele amor. Tudo farei para ajudá-la, auxiliando a mim mesma, disse comovida. Entendo mesmo, nesse imperativo de fraternidade, a doce determinação do Senhor, constrangendo-me a operosa boa vontade. Para com ela, realmente, acentuou sorrindo. A princípio, lutei. Acentuou sorrindo, corrigindo. Reparo com sublime a infinita bondade do céu. A princípio, lutei contra Zulmira, desejando ser amada de meu esposo. Agora devo lutar em favor de nossa irmã, por amor o meu filho. Muito erramos, disputando o amor dos outros. Entretanto, corrigimo-nos e acertamos o passo quando procuramos amar. E Rogério coloca, é um amor sem interesses, uma amizade sincera, fraternal. Exatamente. Porque, como se diz, ninguém é dono de ninguém. Trocamos sentimentos. Isso é uma troca sincera, como Rogério coloca, fraternal. Então ninguém vai ficar, fulano é meu, fulano é minha. Isso não existe. Olha a necessidade que ela está tendo de um marido que ficou no mundo físico, ela já está no mundo espiritual, né? Partiu. Os filhos ficaram. A necessidade agora do filho que sofreu um acidente, morreu afogado, retornar, porque em existência passada ele ele morreu por envenenamento, estava tendo necessidade de retornar ao corpo físico para sanar essa dificuldade que estava no perispírito, que ficou lá registrada. Então aqui ela diz, agora é hora de esquecer tudo isso. E tudo por amor. Veja só o amor. O amor transforma, o amor modifica, o amor é a única mola que move. Porque o que é o amor? O que significa essa palavra amor? No meu entender, né? Pois é, o Clarencio. No meu entender, o amor é respeito, o amor é confiança, o amor é carinho, o amor é amizade. Isso mesmo, a amizade, que não tem assim, você não divide, não vai disputar nada. Isso é amor, né? É o sentimento que move o mundo. Todo mundo fala de tudo, mas o único sentimento que realmente move o mundo é o amor. Sem ele, ninguém existiria. Já imaginou o mundo sem amor? As pessoas sem ter sentimento, sem sentir, né, um carinho pelo outro, sem um relacionamento de amizade, de atenção fraternal? Não tem como, né? Isso não poderia jamais, até porque Deus é amor. Então, se Ele é amor, nós nos movemos por este amor, né? Que é um amor puro. O amor que Ele sente por nós é o que Ele quer que nós sintamos pelos outros. Aí, continuando aqui. Sem dúvida, as tuas colocações são luminosas, são luminoso ensinamento, concordou o ministro, bem-humorado. Em tudo vemos a eterna sabedoria. Isso, Rogério, como Jesus Cristo, quando aqui esteve, nos ensinou, deixou para nós esse, né, demonstração de amor fraternal. Mas por nós ainda estarmos muito apegados às coisas físicas, ao mundo físico, à matéria, o nosso apego, então nós temos ainda aquele amor, não é? Que é o amor cobrança,
o amor apego, o amor é meu, ninguém toma, o ciúme, e por aí vai. Creio, ponderou o nosso orientador. Devo buscar alguma regra específica? Pergunta ela. Creio, ponderou nosso orientador, que as tuas visitas afetuosas ao antigo lar, consolidando-lhe a harmonia, são a providência básica para que Júlio encontre um clima de confiança. Admito que o nosso pequeno reclama especiais atenções, considerando-se-lhe a posição de enfermo, para quem a reencarnação apresenta obstáculos justos, né? Então, ela terá que visitar sempre o lar, né? Para, transmitir pensamentos de carinho pelaquela família, por aquelas pessoas que ele se encontra, para harmonizar o ambiente e preparar, né, o momento adequado do retorno do menino, né? Que, como ele diz, né, a reencarnação dele era uma reencarnação que tinha apresentava obstáculos, quer dizer, devido aos problemas que ele tinha já, né? O entendimento alongou-se por mais tempo entre os conselhos paternais do ministro e a sincera humildade da visitante. Quando Odília se despediu, desfechamos sobre o instrutor algumas perguntas que nos fustigavam a cabeça. Lá vai André, né? Com as perguntas dele. É bom porque a gente também fica com essa curiosidade, né? Querendo saber, pois é. A reencarnação, como lei, exigia o concurso da amizade para cumprir-se? Os desafetos da vida influíam em nosso futuro? O trabalho reencarnatório não seria uma imposição natural? Vamos às respostas. Clarence ouviu atencioso as indagações e respondeu satisfeito. A lei é sempre a lei. Ninguém foge à lei, né, minha gente? Ninguém foge. A lei de Deus é a lei, é aquela lei que ninguém vai ter como escapar. Nós não temos aqui ninguém que vá ter habeas corpus para nós não, viu? Não tem advogado por nós não. O advogado é a nossa consciência. Então, para essa lei, para essa justiça que nós temos que prestar conta, nós vamos ter que realmente cumprir, reparar e vamos ter que saldar os nossos débitos. Não tem desculpa, não tem como se esconder, fingimento, não tem nada, né? A lei de Deus, ela é igual para todos. Ninguém foge a ela. E Rogério coloca, Deus é grande, meus irmãos. Nessas idas e vindas do Espírito, uma hora certa. O amor prevalecerá sempre. Com certeza, meu amigo. Esse amor é o que a gente está trabalhando nessas reencarnações, né? Esse amor. E ele continua. Nossa atitude cabe-nos tão somente respeitá-la e cumpri-la. A lei, né? Nossa atitude, porém, pode favorecer-lhe ou contrariar-lhe o curso, em favor ou em prejuízo de nós mesmos. O renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos. Contudo, à medida que se nos desenvolve o conhecimento e o amor, conseguimos colaborar em todos os serviços do aperfeiçoamento moral em nossas recapitulações. A alma, como a planta, pode ressurgir em qualquer trato de solo, mas não seria justo relegar sementes selecionadas a terrenos incultos. A reencarnação por si, tanto quanto ocorre nos reinos inferiores, a evolução humana obedece a princípios embriogênicos automáticos, com bases na sintonia magnética. Contudo, em se tratando de criaturas com alguns passos à frente da multidão comum, é possível ajustar
providências que favoreçam a execução da tarefa a cumprir. Nesses casos, a plantação de simpatia é fator decisivo na obtenção dos recursos de que necessitamos. Quem cultiva a amizade somente na família consanguínea dificilmente encontra meios para desempenhar certas missões fora dela. Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho e de amor, mais ampla se faz a colaboração alheia em nosso benefício. Então aqui ele diz que nós descumprimos as leis, ok, nós temos livre-arbítrio, né? Temos programação reencarnatória, todos temos. Agora nós podemos modificar, agora também vamos ter que, né, responder por essas mudanças. Você está no seu trabalho, um exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você tem umas atividades a fazer, mas eu não quero fazer assim, eu vou mudar. Então você vai arcar com a responsabilidade daquelas mudanças. Se derem certo, beleza. Mas e se der errado? Quem vai ser o responsável por tudo que você mudou ali? Se você está responsável por uma situação onde tem várias pessoas sob sua orientação, quem é que vai ser o responsável por se errar, se não der certo? Você, não são os outros. Então, assim somos nós. Se descumprimos as leis de Deus, que é colocada para todos nós, tudo bem, podemos descumprir, mas temos que, né, prestar contas desse descumprimento. E ele fala, né, sobre as condições do renascimento aqui, que cada um de nós trazemos em nós, arquivados, as tendências das reencarnações passadas. Já vivemos milênios sem conta. Tudo isso está armazenado em nosso perispírito. Então nós temos que trabalhar isso aos pouquinhos. Da noite para o dia, a gente não vai fazer uma mudança radical, mas podemos ir aos pouquinhos diante de cada oportunidade que nos é dada, mudando nossos hábitos, mudando nossos costumes, mudando as nossas ações, né? Como o Rogério coloca, estamos subjugados à lei de ação e reação, de afinidade. Então nós temos que mudar tudo isso em nós. E isso é um trabalho lento e gradual. Agora é um esforço que temos que fazer. Não podemos ficar de braços cruzados, né? Esperando que alguém faça por nós. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo, meu amigo. E quando ele diz, né, que a reencarnação, por mais que seja, né, é uma evolução para nós. É a única forma do espírito evoluir. É através da reencarnação, onde ele vai reparar os seus erros. E ele diz que nós temos que ter laços de afetividade, não só dentro do lar, mas fora do lar, porque no momento como esse, né, nós vamos ter onde buscar um socorro. E é por isso que existe, né, os filhos do coração, que não são gerados, mas são os mesmos filhos, aquelas mães que adotam. Vão buscar, né, aquelas crianças que vieram por outros vias, mas que era endereçado a elas. Por isso que elas vão à porta naqueles lares. Não é à toa que são adotados e nem ninguém escolhe ao acaso, não. É como foi colocado por Rogério, é a lei de ação e reação, de afinidade. Aí eu vou e simpatizo, eu entro na fila de adoção e aquela criança vem para mim. E também, né, nós às vezes encontramos pessoas em nosso caminho que nos afinamos tanto e dizemos: poxa, parece mais alguém da família, e é só um amigo, mas era também da tua família passada. Está agora como amigo. Os amigos vêm ao nosso redor nas reencarnações para fortalecer-nos, para dar suporte, para que nós possamos caminhar. Senão nós não conseguiremos vencer a nossa reencarnação só com os parentes dentro do lar. Temos que ter suporte, e o suporte, né, vem pelos amigos, pelos colegas, pelos vizinhos que estão ao nosso lado. Esses também têm um papel muito importante
na nossa vida. Por isso nós temos o cuidado de conservar, de cultivar essas amizades, esses laços de amizades. Gilda, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. E quando, desprevenidos, deixamos que a antipatia cresça em derredor de nós, né? Aquelas pessoas que, por qualquer coisa, são pessoas antipáticas. Fulano, não simpatizei com você. É uma antipatia. Nós temos sempre que ver o outro como um irmão doente como nós. Estamos sempre carentes de atenção, de cuidado. Então nós não podemos estar julgando ninguém, porque nós não gostamos de ser julgados, né? Quem é que gosta de estar sendo julgado pelo fulano é isso, é aquilo? Ninguém gosta, né? Sempre gostamos de receber palavras de incentivo, palavras de carinho, de atenção, e não palavras de críticas. Críticas que não é construtiva, críticas destrutivas. Porque uma crítica, quando é construtiva, ela é sempre bem-vinda para todos nós, né? Então ele diz, toda antipatia conservada é perda de tempo. Em muitas ocasiões, acrescida de lamentáveis compromissos, o espinheiro da aversão exige longos trabalhos de reajuste. Vê só, o espinheiro da aversão. É porque tem pessoas que parecem um cacto. Quem já viu um cacto, né? O cacto é cheio de espinho. Ou então a ortiga, né? Tem pessoas que a pessoa é aquela pessoa que você não pode chegar junto, que a ortiga é uma plantinha, que a folha dele, que você tocar, ela queima. Então tem pessoas que são assim, os sentimentos que essas pessoas têm, né? Ela transmite dessa forma. São pessoas ainda que têm mais sensações do que sentimento. Então são pessoas assim, que reagem, né? Elas não têm, que reagem, que elas não refletem sobre certa atitude, é aquela pessoa explosiva, né? É uma bomba, você não pode falar nada. Tem pessoas que é assim, que a gente não pode falar nenhuma palavra que ofende. É de cristal, como se diz, qualquer coisinha a pessoa já está criando uma tempestade. Ah, vocês estão falando isso, já está deturpando o que você diz, está achando que tudo que você fala, alguma palavra, você está querendo modificar. Então, são esse tipo de pessoa, né, do espinheiro que ele fala aqui, né? Em várias circunstâncias, para curar as chagas de um desafeto, gastamos muitos anos, perdendo o contato com admiráveis companheiros de nossa jornada espiritual para a grande luz. Porque nós, por, às vezes, uma simples palavra que alguém diz, nós criamos um desafeto e vamos levar isso para a nova encarnação. Então Jesus diz lá no Evangelho, não sairás daí enquanto não pagares até o último ceitivo, quer dizer, enquanto nós não nos reajustarmos com todos. E às vezes é por uma bobagem, uma frase que até foi mal compreendida. Às vezes nós falamos e as pessoas não entendem o que você está querendo dizer. Ele fez a leitura dele, mas não foi isso que você quis dizer, não foi essa a intenção do fato. E gerou um mal-estar, e gerou um desentendimento, uma desarmonia, que vai gerar reencarnações e reencarnações de lutas, de sofrimentos, de inimizade por um momento em que foi mal interpretado. Por isso que é necessário para nós o diálogo. Tinha um artista, que ele não está mais aqui entre nós, que ele dizia o seguinte, e é uma frase muito interessante: quem não se comunica, se trumbica. Então nós temos que nos comunicarmos. E, claro, assim, muito claro para que as pessoas entendam o que nós estamos falando. Simples. Não precisa nada rebuscado. Temos que falar claro e prático, como a doutrina diz. A prece tem que ser clara e concisa. Não precisa de floreamento, de rebuscamento, que às vezes até nós nos complicamos, né?
quando queremos falar bonito e a pessoa não entende o que você está querendo dizer. E continuando, ele fala: a palavra de Clarencio impunha-nos graves reflexões e talvez por isso a quietação baixou sobre nós. Quer dizer, André acalmou-se, né? André é como nós, compulsivo, ele é ansioso, ele é muito ansioso, como nós somos, né? Quando estamos aprendendo, a ansiedade é tanta que a gente quer buscar logo, saber de tudo. Tá passando um filme, tem pessoas que não têm paciência de assistir o filme até o final. Tu já assististe o filme? Me conta como é o final do filme, né? A ansiedade é fogo, né? Então temos que trabalhar esse sentimento em nós, que não é bom isso, né? Pessoas ansiosas, elas têm que ter mais um controle. Muito ruim. Soubemos mais tarde que a genitora de Evelina, que é a Odila, Evelina é a filha também dela, irmã do Júlio, que estava encarnada. Passou a dispensar envolvente carinho ao ferroviário e à companheira doente, que à custa de muito esforço dela restabeleceu afinal a saúde orgânica. Quer dizer, a Zumira estava doente por um processo obsessivo em que Odila tinha provocado. O ferroviário era Amaro, o primeiro marido, quer dizer, o marido de Odília e agora segundo marido de Zumira. E por ciúmes ela tinha causado todos esses problemas dentro do lar. Preparando o retorno do filhinho, Odila associou-se de coração à tarefa de restaurar-lhes a harmonia conjugal e o contentamento de viver. Olha, desfez tudo, criou, né, um clima ruim e agora tinha que desmanchar tudo aquilo. Então, nós mesmos é quem fazemos e temos que desfazer. Não é ninguém, tá vendo? Ela causou todo o transtorno dentro do lar, gerando com o processo obsessivo através do ciúme, e agora tinha que reverter todo o quadro. Teve que fazer todo o trabalho inverso. Em vez de desarmonizar, agora o trabalho dela era harmonizar. Foi assim que, transcorridas algumas semanas, recebemos o convite de Irmã Clara para uma visita ao lar da bênção, onde estava Júlio. Irmã Clara era quem estava cuidando de Júlio, o espírito responsável. Em noite próxima, Odila conduziria a segunda esposa de Amaro ao encontro de Júlio como derradeira preliminar do trabalho reencarnatório. Como nós sabemos, quando nós vamos reencarnar, nos reencontramos com os nossos pais em sonhos para a afinidade fluídica e daí a preparação para o retorno ao mundo físico. A espiritualidade tem um trabalho tremendo conosco para essa preparação. Nos momentos aprazados, achávamos apostos Blandina, Mariana, Clarencio, Hilário e eu, palestrando animadamente em aposentos reservados na escola das mães. Cercávamos o alvo berço em que o doentinho gemia de quando em quando. O Júlio estava na escola das mães e todos esses espíritos que estavam participando da preparação da reencarnação dele estavam ali junto aguardando Zumira chegar em espírito despreendido do corpo físico para a visita. Assistida por Irmã Clara, Odília demandara o antigo ninho doméstico no propósito de acompanhar Zumira até nós. Quer dizer, Odília foi lá, né, com a Irmã Clara para auxiliar Zumira até chegar à colônia onde Júlio estava para começar a preparação da ligação fluídica. Decorrido algum tempo de expectação, as três chegaram envolvidas em luminosa onda de paz. Enlaçada pelos braços das duas protetoras, a ex-obsidiada parecia feliz, não obstante a impressão de medo e insegurança que lhe transparecia do olhar. Quer dizer, ela estava sem entender o que acontecia, né? Ela estava num local estranho para ela, daí ela está, né, dessa forma, insegura, sem saber o que estava acontecendo,
mas estava feliz, estava bem, sentia que o ambiente era bom, mas não entendia onde estava. Respondeu-nos às saudações com a estranheza de quase todos os encarnados, que alcança as esferas superiores da vida espiritual antes da morte física. E logo após, sustentada pelas companheiras, aproximou-se do pequeno enfermo, identificando-o espantada. Porque Júlio morreu quando Zumira casou com Amaro, o pai de Júlio. Júlio era pequeno. E isso foi no início do livro, né? Então ele morreu num acidente no mar, afogado. E ela se achava responsável. E a partir daí foi o que desencadeou todo esse processo obsessivo em que a Odila, que era a mãe, achava que ela era responsável pela morte e ficou lá causando todo esse transtorno. E agora ela estava auxiliando-a para levar o filho de retorno ao mundo físico, para retornar como filho dela. E tinha que trazer para a visita espiritual. E aqui uma coisa interessante, quando ele diz que ela respondeu à saudação com estranheza. Nós, quando dormimos, né, vamos visitar essas colônias de estudo e tal, e chegamos lá, cumprimentamos. Então, nós ficamos às vezes meio assim, receosos, sem entender. E aqui nós já estamos tendo conhecimento de como é. Fica mais fácil para nós. Hoje à noite, quando dormirmos, que formos em encontro a esses locais de estudo, vamos visitar esses amigos e vamos cumprimentá-los normalmente. Para não ficar, né, assim tão espantada como a nossa irmã Zumira. Será Júlio, meu Deus? É verdadeiramente Júlio, confirmou Odila fraternal. Para ele te rogamos socorro. Nosso pequeno precisa renascer, Zumira. Poderás auxiliá-lo oferecendo-lhe o regaço de mãe? Aí ela mesma que solicita a Zumira receber o filho, né? Como filho dela. Daí nós não apegarmos assim, aquele é meu filho. Porque agora não vai ser mais só filho da Odila, vai ser filho também da Zumira. Vimos a interpelada em lágrimas de alegria. Inclinou-se sobre o menino, afagando-o com intraduzível ternura, e falou em voz quase sufocada pela emoção. Estou pronta. Devo a Júlio cuidados que lhe neguei. Louvo reconhecidamente a Deus por esta graça. Sinto que assim nunca mais serei assaltada pelo remorso de não haver feito por ele quanto me competia. Será meu filho, sim. Conchegá-lo-ei de encontro ao peito. Ó Senhor, ampara-me. Abraçou o menino enfermo e afigurou-se-nos desde então incapaz de qualquer sintonia conosco, quer dizer, ficou emocionada, aceitou aquele, né, compromisso, a missão da mãe, da maternidade, em socorrer esse espírito. Talvez religada de súbito a inquietantes recordações de fixação mental que atravessara, pareceu-nos cega e surda sob o império de inesperada introversão. Quer dizer, ela lembrou tudo o que aconteceu naquele momento, durante, né, o início do casamento e do contato com as crianças, que ela tinha muito ciúme dos filhos, principalmente da menina e do Júlio, mas tinha mais do Júlio, porque o pai dava muita atenção a Júlio por ele ser o menor. Borboleta, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. O ministro, atendendo ao apelo de Clara, abeirou-se dela e amparou-a, recomendando: convém seja nossa irmã restituída ao lar terrestre. O choque repetido será prejuízo grave. Amanhã reconduziremos nosso pequeno ao santuário doméstico de onde veio, confiando, enfim, a tarefa do recomeço. Quer dizer, não ia adiantar deixar Zumira ali sofrendo, lembrando do que aconteceu, que ela poderia ter cuidado do menino com mais atenção e não fez, iria prejudicar o trabalho todos que ele estava tendo. E no dia seguinte, na noite seguinte, Júlio seria levado ao lar para iniciar
o trabalho, né, de ligação afetiva até o momento do seu renascimento. A sugestão foi obedecida e enquanto Zulmira voltava ao templo familiar, arquivávamos nossa expectação à espera do dia seguinte. Então, o dia seguinte, né, será o dia de hoje é 8, da próxima semana, onde nós iremos ver como será o retorno de Júlio. Então, na próxima semana, convidamos todos vocês a estar aqui conosco, estudando essa maravilha, onde nós vimos a necessidade na lição de hoje, de nós mantermos, né, um relacionamento de fraternidade, de amizade para com todos, indistintamente, dentro e fora do nosso lar. Principalmente no nosso lar, porque é lá onde estão os espíritos que nós tivemos compromissos mais sérios, né? Não vamos dizer que pessoas que dizem inimigos, não são inimigos, são espíritos que nós convivemos e que nós assumimos compromissos mais sérios. Esses são os primeiros que estão em contato conosco, que nós estamos aqui juntos, reunidos, né? E cada uma família tem o seu compromisso. Daí, quando as pessoas dizem, né, eu não queria ter nascido nesse lar, é o lar necessário a você, é o seu reajuste, até que você tenha condições de sair deste lar e ir para outros, onde você poderá já auxiliar outros espíritos. E nós mantermos um relacionamento de afetividade, de amizade sincera com todos aqueles ao nosso redor. Porque no momento de necessidade, iremos socorrer esses irmãos para auxiliar-nos. Nós não fazemos isso aqui no mundo físico. Quando nós estamos com um problema, nós fazemos o quê? Aí dentro de casa nós achamos dificuldade em falar com alguém. Nós pegamos o nosso telefone e ligamos para um amigo mais chegado. Preciso falar contigo, desabafar, estou com um problema. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente tem que manter. A amizade é o amor que nunca morre. Então essa amizade, esse amor, né, que essa frase é uma frase de um escritor, que ele fala, estou lembrado do nome do escritor, né, está encarnado até. Então, nós temos que manter esse relacionamento, meus amigos. André Luiz mostra essa importância para nós, da amizade, do carinho, da atenção, para que nós possamos ter equilíbrio emocional, equilíbrio de afetividade para com todos. Bem, meus irmãos, este foi o estudo da Mário Quintana. Valeu aí, Mário Quintana, que fala sobre essa mensagem bela, não é? E realmente, de vocês aí eu só conheço mesmo o Neubert. Criou afetividade, porque já conheço, mas os outros a gente cria uma afetividade de estarmos sempre presente na mesma sala. Borboleto sempre encontro com ela nas salas. Gilda, Lumede, Rogério, toda semana nós estamos aqui. É como se estivéssemos numa sala de aula, toda semana nos reunindo, estudando. Não temos afetividades um com o outro? Temos sim. Quando nós vemos aquele nick, é fulano. Eu nunca vi, mas eu sei que é uma pessoa que sempre está ali, que está buscando também a minha afinidade comigo. É muito bom, gente, né? Com certeza, Gilda, é isso aí. Bem, então vamos finalizar o nosso estudo, né? E vamos agradecer a Deus por esses momentos de harmonia, de união, de fraternidade, em que juntos aqui estivermos estudando essa doutrina maravilhosa, esses ensinamentos, que a espiritualidade amiga nos fortaleça sempre, que ao dormirmos hoje o nosso corpo físico descansando, que os espíritos amigos, nossos guias espirituais, nos conduzam a esses locais de estudo e de ensinamentos, para que cada vez mais nós possamos, Senhor, aprendermos, crescermos, e para que possamos também auxiliar todos esses que estão ao nosso lado na nossa caminhada. Espíritos que conosco nos encontramos necessitando de reajustes. Obrigada mais uma vez por mais esta oportunidade
E assim pedimos a permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.